Olá pessoal, hoje vamos dar início e continuidade aí a nossas aulas e hoje o assunto é Segunda Guerra Mundial. No assunto passado nós vimos lá o período entre guerras, né? O período que vai entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A crise de 1929, o surgimento do nazifascismo, né? Dos regimes totalitários, né? E agora nós vamos entrar na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela vai de 1939 até 1945. Tá? Esse é o período da Segunda Guerra Mundial. Certo? Primeiro tópico: antecedentes. O que vai motivar a Segunda Guerra Mundial? Nós vimos lá no período entre guerras que a Alemanha ela estava meio que insatisfeita com o Tratado de Versalhes, né? Que pôs duras punições à Alemanha de paganização, diminuir a quantidade de soldados, a diminuir a produção de armas, né? E por aí vai. Então, devido a isso aí, a essa rivalidade aí que vai existir com a Alemanha e a França, por exemplo, né? Que vai também levar à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é a continuação da Primeira para muitos historiadores, né? Daí o nome de Segunda Guerra Mundial. Então, um dos principais antecedentes aqui, a gente pode colocar a mesma coisa que aconteceu lá na Primeira Guerra Mundial, que foi o imperialismo. Certo? O imperialismo. Esse imperialismo que eu estou falando, me referindo aqui, especificamente vai ser o alemão. Tá? Imperialismo alemão. Quando Hitler chega ao poder, que nós vimos lá no ano de 1934, ele começa a colocar em prática todas aquelas teorias desenvolvidas durante o período entre guerras, né? As doutrinas nazistas. Né? E uma delas era o imperialismo, expandir o território. Lembra? Isso vai ser um dos motivos também, o principal motivo da Primeira Guerra Mundial. O imperialismo, né? Quando um país invadia o outro em busca de matéria-prima e mão de obra barata. Na Segunda Guerra Mundial, isso é um dos principais motivos. E esse imperialismo aqui vai ser praticado pela Alemanha. Ela queria se reerguer depois da Primeira Guerra Mundial. Então, para isso, segundo Hitler, era necessário também expandir o território, né? Ampliar a força que ele almejava ter, expandindo o território. Então, um dos principais fatores que vai levar à Segunda Guerra Mundial é o imperialismo. Tá? Então, isso aqui vai ser ocasionado um pan-germanismo. Né? Hitler queria anexar o seu território, os países que tinham a mesma cultura, que falavam a mesma língua que a Alemanha, para ampliar esse território. Nesse processo de imperialismo aqui, ele vai criar um pacto, né, fazer um pacto um acordo com a Rússia, que era chamado de Pacto de Não Agressão. Tá? Bom, Pacto de Não Agressão. Certo? Pacto de Não Agressão. Entre aqui, União Soviética e a Alemanha. Certo? Então, qual era esse pacto? Diante do imperialismo, dessa expansão territorial aí da Alemanha, a Rússia não deveria interferir nesse processo de expansão. E o que é que a Rússia ia ganhar com isso? A Polônia. Se Hitler, por exemplo, os dois iriam se unir aqui para invadir a Polônia, e a Polônia seria dividida ao meio. Uma parte ia pertencer à Alemanha e outra parte ia pertencer à Rússia. Né? Então ia agradar aqui os dois lados. Então esse pacto de não agressão era para que a Rússia não se metesse nesse expansionismo aí alemão, e em troca disso eles iriam dividir a Polônia. Polônia era aliada da França e da Inglaterra. Por que a França e a Inglaterra não se meteu nesse expansionismo alemão aqui, já que o Tratado de Versalhes previa, por exemplo, que a Alemanha não poderia aumentar o número de soldados, não poderia aumentar o número de armas, né? E aí durante o governo de Hitler ele começa a ampliar o exército, a aumentar a quantidade de armas, a criar tecnologias, né, voltadas para a guerra, armamentos voltados para a guerra. Porque ele queria praticar esse expansionismo aqui, e isso precisava do exército.
né? Então por que a França e a Inglaterra deixou? Porque até então Hitler não estava se metendo com nenhum país que era aliado deles, né? Então o estopim da guerra, outro tópico aqui, ó, pode colocar o estopim. Lembram lá do estopim da Primeira Guerra Mundial, o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, né? O estopim aqui vai ser o quê? O estopim aqui vai ser a invasão da Polônia. Certo? Invasão da Polônia. Tá? Quando Hitler invade a Polônia no ano de 1939, aí sim França e Inglaterra vão declarar guerra à Alemanha, porque a Polônia era aliada dos dois países, França e Inglaterra. Tá? Então aí se inicia a guerra, esse é o estopim da guerra. Lá na Primeira Guerra teve alianças, né? Lembra que foi a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Aqui também vai ter alianças, só que aí vai mudar o nome, né? Aqui vai ter o eixo e vai ter os aliados. Tá? O eixo, quem fazia parte era Roma, aí Itália, Alemanha e o Japão. Tá? Então aqui são 3 países. França, aliás, Itália, que tinha o fascismo, a Alemanha, que tinha o nazismo, e o Japão vai se unir aí. Por que o Japão vai se unir aqui? Porque o Japão também era um dos países que estava praticando o imperialismo. Só que esse imperialismo praticado pelo Japão era o imperialismo lá na Ásia, né? Eles queriam dominar todo o Pacífico. Era diferente. Não era um imperialismo na Europa, era na Ásia. Mas eles estavam praticando também esse imperialismo, então ele faz parte aqui do eixo. Tá? E os aliados eram a França e Inglaterra. Depois vai entrar a Rússia, porque lembra que a Rússia tinha feito um pacto com a Alemanha, então no primeiro momento ela não entra na guerra. Depois vai entrar a Rússia, os Estados Unidos e o Brasil. Tá? Mas no primeiro momento era a França e a Inglaterra. Ok? Pronto. Então essas eram as alianças. Tá? Igual lá na Primeira Guerra, só vai mudar aí os nomes, né? E os países envolvidos. Certo? Então vamos para as fases. Na Primeira Guerra também teve fases. Nós vimos lá 3 fases, né? Primeira fase, movimentação. Segunda fase, trincheiras. E terceira fase, a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia, porque estava passando por uma revolução socialista, assunto que a gente já viu. Então, essas fases aqui, a gente pode dividir em 2 apenas. A primeira fase é avanço do eixo, tá? E a segunda fase, avanço, você pode chamar assim, dos aliados, ou derrota do eixo, né? O começo da queda aí do eixo, tudo faz. Eu costumo chamar assim, de primeira fase, o avanço do eixo, e a segunda fase, o avanço dos aliados, que aqui vai entrar os Estados Unidos e a União Soviética, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco. Porque no primeiro momento aqui quem leva vantagem é o eixo. Itália, Alemanha e Japão. Por quê? Porque aqui Hitler ele já teve uma ideia de guerra, uma tática de guerra muito interessante. Ele praticava a famosa guerra relâmpago, né? Tem até um nomezinho em inglês aí que não vai comentar lá na plataforma, eu coloquei. Vou colocar aqui o nomezinho. Ó, nomezinho alemão. Tá? Esse nomezinho aqui, Blitzkrieg. Isso aqui significa o quê? Guerra relâmpago. Tá? Isso aqui significa, ó, guerra relâmpago. É isso aqui que vai favorecer o avanço do eixo aí, tá? Essa guerra relâmpago, tá? Como era isso? Primeiro Hitler praticava o ataque aéreo, né? Vinha um bombardeio aéreo naquela cidade que ele queria invadir ou dominar. Depois vinha o ataque terrestre. Esse bombardeio aéreo muitas vezes
pegava o inimigo de surpresa, né? E eles não estavam preparados para se defender de um ataque aéreo. Então ficava fácil, né, para Hitler atacar. Então atacava primeiro com um ataque aéreo, depois, logo em seguida, assim que os aviões acabavam de jogar as bombas, vinha um ataque terrestre para terminar o serviço feito, né, no primeiro ataque. Então essa tática de guerra aí de Hitler e da Alemanha favoreceu esse avanço do eixo aqui. Por exemplo, vão conseguir invadir a França, tá? Conseguir invadir a França. Não conseguem invadir a Inglaterra. A Inglaterra ela vai ter um ataque antiaéreo, né, uma defesa antiaérea mais forte, melhor, né, mais desenvolvida do que os franceses. Então a Inglaterra consegue resistir ao ataque alemão. A França não. A França é invadida pela Alemanha. Então, no primeiro momento, ó, isso aqui foi até 1940. Até esse ano. Porque em 1941 começa a segunda fase. Aqui vai entrar a União Soviética e vai entrar os Estados Unidos. Por quê? Hitler, como estava levando vantagem na primeira fase, achou que poderia encarar todo mundo de igual para igual. Não tinha medo de ninguém, era destemido. Então ele vai resolver romper o acordo feito aqui, ó, o Pacto de Não Agressão ou o Pacto Germânico-Soviético, tem vários nomezinhos aí, tá? Romper esse pacto, esse acordo com a União Soviética. Então ele vai resolver invadir a União Soviética. Já que ele estava levando vantagem aqui, né, então achou que poderia dominar o mundo. A intenção dele basicamente era essa, começando pela Europa, né? Depois ia para outros continentes. Então ele vai romper esse acordo aqui e vai invadir a Rússia. Logicamente a Rússia vai se defender primeiro, né, dessa invasão aí da Alemanha, de Hitler, e depois vai entrar na guerra ao lado dos aliados, né? Então Hitler vai perder aqui a batalha, por exemplo, a batalha chamada de Batalha de Stalingrado. Stalingrado é uma cidade da Rússia, né? Tem esse nome justamente em homenagem a Stalin, né? Que na época o governo era Stalin, tá? Então o que acontece? Depois dessa batalha de Stalingrado, a Rússia vai se voltar agora para a Alemanha. Então vai se juntar com os aliados. E isso aí no ano de 1941. E por que os Estados Unidos entram na guerra aí em 1941? Porque o Japão, que eu falei aqui, ó, que era do eixo, né, vai bombardear a base militar que ficava lá no Oceano Pacífico, chamada de Pearl Harbor, né? Era um porta-aviões que estava lá ancorado lá na região. E como o avanço aí, né, esse expansionismo, esse imperialismo japonês queria dominar toda aquela área, para ele dominar toda aquela área tinha que destruir a base americana que lá estava. Então vai bombardear Pearl Harbor. Tem até o filme aí, né, Pearl Harbor, que fala sobre isso, esse ataque aí, o contra-ataque americano. Devido a esse bombardeio aí, os Estados Unidos entram na guerra ao lado dos aliados. No primeiro momento a mesma coisa vai acontecer. Os Estados Unidos não vai para a Europa derrubar ou destruir a Alemanha. Primeiramente ele vai tentar contra-atacar os japoneses lá na Ásia. Então vai primeiro se vingar, digamos assim, né, do Japão lá, contra-atacar, para depois se voltar para a Europa e entrar na guerra ao lado dos aliados. Então fica aqui, ó, França, Inglaterra, a Rússia e os Estados Unidos. E o Brasil é levado aí também para a guerra por conta dos americanos. Na época o governo era Vargas, Getúlio Vargas, nosso próximo assunto. Então Getúlio Vargas ele era amigo pessoal de Hitler. Então quando os Estados Unidos entram na guerra, pressionam o Brasil. Ou o Brasil ia romper as relações com Hitler e entrar na guerra ao lado dos aliados, com os Estados Unidos, ou os Estados Unidos iam romper as relações econômicas que tinha com o Brasil. Logicamente que o Brasil dependia muito dos americanos, vai romper as relações que tinha com Hitler e vai entrar na guerra ao lado dos aliados também. E o Brasil participa com a FEB, FEB e FAB. FEB, Força Expedicionária Brasileira, e FAB, Força Aérea Brasileira. Então o Brasil participa com essas duas frentes militares aí, tá? Participa diretamente do conflito aí, principalmente da Itália, onde eles vão prender e matar Mussolini, presidente da época, né, fascista lá da Itália. Então vão participar diretamente da queda da Itália, né, primeiro. Porque o primeiro país aqui do eixo que vai cair é a Itália, tá?
depois a Alemanha, tá? Quando todo mundo aqui se volta dos aliados, se volta para a Europa, que todo mundo que eu estou falando aqui é a União Soviética, o Brasil e os Estados Unidos, aí começa o avanço dos aliados, tá? Aí começa a queda de Hitler. O primeiro passo para a queda de Hitler foi romper o pacto de não agressão. E o segundo passo para a queda de Hitler foi subestimar os adversários, né? Porque ele não esperava que a força militar dele seria tão grande assim ao ponto de destruir o exército alemão. Eles se garantiam muito nessa questão militar aí, os alemães, tá? Então aí, ó, em 1945, maio de 1945, eles vão chegar na Alemanha finalmente e Hitler vai cometer suicídio, né? Quando eles chegam em Berlim, a capital da Alemanha, Hitler comete suicídio, porque não queria ser preso, não queria passar por uma humilhação e tal, então ele resolve se matar. Aí a guerra acabou, na Europa sim, maio de 1945, mas lá no Japão, não. O Japão não queria se render na guerra. Então o que é que vai acontecer? Em setembro do mesmo ano, 1945, os Estados Unidos resolvem mostrar o poder bélico, né? Poder armamentista que tinha para o mundo. Então vai invadir o Japão e vai jogar 2 bombas nucleares, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, né? Depois desse ataque nuclear, dessas 2 bombas atômicas aí, é que os japoneses vão se render. Vão perceber aí, né, a força militar que os americanos tinham, e se não se rendesse, o país todo seria destruído. Então aí vai assinar um acordo de rendição, não é? Onde vai ser declarado agora definitivamente o fim da Segunda Guerra Mundial, setembro de 1945. Tá? Aí o último tópico vai ser as consequências. As consequências é o último tópico. Então qual foram essas consequências aí? Antes, aqui a gente pode citar, não pode deixar de falar sobre o Holocausto. Certo? O Holocausto é justamente a morte de judeus nos campos de concentração praticado pelo nazismo, né? O antissemitismo, que nós falamos lá, uma das características dos governos totalitários, né? 6 milhões, mais de 6 milhões de judeus morreram devido ao Holocausto. De civis e militares, foi de 50 a 80 milhões de pessoas aí vão morrer na Segunda Guerra Mundial. Vai ter aí também nas consequências a criação da ONU, isso é muito importante, que nós vamos falar disso lá no assunto da Guerra Fria, tá? A criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, foi uma organização criada para evitar que novos conflitos como esse voltassem a acontecer, para intermediar, né, brigas entre países para que isso não ocorra mais. Também vai ter tribunais que vai ser criados para julgar crimes de guerra. Um dos mais famosos é o Tribunal de Nuremberg, cidade alemã, né? Onde os líderes nazistas, né, do exército nazista, muitos deles vão ser julgados e condenados à morte por enforcamento, tá? Então também é muito importante aí. E o surgimento aí do bloco comunista, liderados pela União Soviética, né? Que aí vai dar início à Guerra Fria entre capitalistas e socialistas, que aí será o nosso próximo assunto, tá certo, pessoal? Então, resumidamente aí, a Segunda Guerra, continuação da Primeira, um dos principais motivos do imperialismo da Alemanha, né? Houve aí o estopim, vai ser a invasão da Polônia, as alianças Eixo e os aliados. As 2 principais aí fases da guerra, tem historiador que coloca 3 fases aqui, tá? Eu costumo dividir em 2 só, o avanço do Eixo e dos aliados. A tática, né, para que houvesse o avanço do Eixo, que é a guerra relâmpago, e as consequências da guerra, além de milhares de mortos, só de judeus foram 6 milhões, a criação da ONU, o surgimento do bloco comunista e a criação de tribunais para julgar os crimes de guerra. Então, até a próxima aula, pessoal. Valeu!